Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 28 de maio de 2024. Oitava semana do Tempo Comum, terça-feira. Cor litúrgica verde. Santo do dia, São Germano de Paris, bispo, homem de oração e escuta. Nós estamos falando do século VI, França. E São Germano, de família nobre, abre mão de todas as suas riquezas e dedica-se totalmente à causa de Jesus Cristo. No evangelho de ontem nós lembramos do jovem rico, lembra? Que não conseguiu abrir mão da sua riqueza em favor do anúncio do reino de Deus, entristeceu-se e foi embora. Então nós estamos vendo aqui ao contrário do jovem rico, aquele então que abre mão da sua nobreza, abre mão das suas riquezas, e assim como São Francisco, se dedica à causa do Evangelho. Querido bispo, com ardor missionário e vida de intensa espiritualidade, cuidou de Paris como todo zelo. Por isso pedimos para a Igreja dos Santos Pastores, assim como rezamos pelo nosso bispo local, para que com a graça de Deus possa ele também realizar a sua missão em santidade e vida, dedicando-se exclusivamente ao anúncio do Evangelho e ao resgate de almas. São Germano de Paris, bispo, homem de oração e escuta, rogai por nós. Minha família é santa. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ver o primeiro Papa Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, de 10 a 16, como que Pedro nos exorta a vivermos santamente. Ele fala assim, sede santos, como eu sou santo. Jesus também nos convoca a isso, né? Sede santos porque eu sou santo. Santo significa separado. Então seja separado, seja separado. Deus é santo, santo, santo. Então separado, separado, separado. Separado de quê? Separado deste mundo. Eu não falo do mundo árvore, rios, não, pedra, não estou falando disso, estou falando do mundo espiritualidade, do mundo que o próprio Satanás, na tentação de Jesus Cristo no deserto, falou: tu sabes muito bem que eu sou o príncipe deste mundo, tudo que você me pedir eu te dou, eu posso dar. Então é disso que nós devemos estar separados, de toda a filosofia mundana, de todo comportamento mundano que vai de contra os evangelhos e os mandamentos do Senhor. Nossos filhos estão sendo arrastados por um espírito mundano chamado modernismo, globalismo, que está liberando tudo, tudo pode. É como se nessa ideia que começa lá no iluminismo, né? Nós estamos falando aí século VII, século VIII, onde o iluminismo começa a falar que o homem é o ser iluminado, que o homem não precisa de Deus, e interfere hoje no modernismo, né? Com essa espiritualidade exacerbada em favor dos prazeres da carne, excluindo Deus de tudo, como se na nossa lembrança fosse excluído os mandamentos de Deus, o sofrimento dos nossos antepassados, que se guardaram na fé para nos trazer a espiritualidade até os dias de hoje. É isso que a carta de Pedro nos lembra. Ele fala assim: caríssimo, esta salvação tem sido objeto de investigações e meditação dos profetas. Eles profetizaram a respeito da graça que vos estava destinada. Então, todos os profetas, coisa de 4.000 anos antes de Jesus, eles investigaram tudo isso que ia acontecer no tempo do Senhor Jesus. Procuraram saber a que época e em que circunstâncias se referia o Espírito de Cristo que estava neles ao anunciar com antecedência os sofrimentos de Cristo. 700 anos antes de Jesus, Isaías detalha todo o sofrimento de Cristo. Será crucificado entre dois malfeitores, cuspirão em teu rosto, praticarão sorte sobre suas vestes. Tudo estava escrito e previsto nas Escrituras. Foi-lhes revelado que, não para si mesmo, mas para vós, estavam ministrando estas coisas que agora são anunciadas vós para aqueles que vos pregam o Evangelho em virtude do Espírito Santo, enviado do céu.
Revelações essas que até os anjos desejavam contemplar. Ele está falando agora da igreja. Os profetas revelaram, né? Revelaram para todo o povo de Israel. Agora a igreja que recebeu esta revelação, a igreja constituída pelos apóstolos de Cristo, agora estão revelando ao mundo coisas que até os anjos desejavam contemplar. Por isso, aprontai a vossa mente, sede sóbrios e colocai-vos toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida na revelação de Jesus Cristo. Qual é a revelação? Que Cristo, sendo Deus, atraiu para si todos os nossos pecados e na sua crucificação e morte nos libertou, assim como um cordeiro, né, perfeito cordeiro, o seu sangue derramado nos purificou para que possamos viver agora livre do pecado pelo batismo em Jesus Cristo e novamente voltar a conviver com Deus após a nossa morte. É essa graça que é oferecida na revelação de Cristo. Como filhos obedientes, não modeleis a vossa vida de acordo com as paixões antigas. Sede santo, né? Santo é não modelar meu coração conforme as paixões desse mundo. No tempo de vossa ignorância, quer dizer, nós temos que lembrar, né, que houve um tempo de ignorância. Agora, voltar atrás é como voltar ao vômito. Assim faz o cachorro, ele faz o vômito e volta ao vômito para se alimentar do próprio vômito. Nós já temos a experiência das maldades. Olha, abre a sua janela, anda 10 metros na rua, você vai ver maldade em cima de maldade, que são as consequências de quem anda sem Deus no coração. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso proceder, pois a Escritura nos fala, sede santos, porque eu sou santo. Santo é separado. Santo é se separar desta apelo mundano. Santo é viver com intensidade no Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Assim nos ensinou também São Germano de Paris, bispo, homem de oração que defendia a santidade. Então, também tenhamos São Germano como modelo de fé e esperança em Jesus Cristo. O salmo responsorial de hoje é o Salmo 97. O Senhor fez conhecer o seu poder salvador perante as nações. Evangelho, Marcos, capítulo 10, de 28 a 31. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus, porque Jesus estava falando anteriormente que ninguém entraria no reino de Deus, né? Era muito difícil um rico entrar, era mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu. E depois ele ainda respondeu aos apóstolos, ao homem é impossível salvar-se, somente Deus pode salvar, Deus pode tudo. Deus pode, inclusive, salvar o homem, mas o homem salvar-se é impossível. E então nós temos filosofias mundanas, né, filosofias modernas, que fazem parte do globalismo, onde quer colocar o homem como centro da devoção, a sabedoria humana, como se o homem pudesse alcançar a luz, a perfeição e salvar a si mesmo, desprezando Deus. Isto é impossível, isto é discurso de Satanás. Todo mundo que acredita nessa babobice, nessas besteiras, né, estão sendo iludidos pelo mundo. Algumas nações já constituem até em constituições e leis, leis que favorecem todo um desprezo para a causa do nosso Senhor. Nós sabemos que isso está acontecendo nos tempos modernos. Aquilo que escandalizava os nossos avós e bisavós, hoje querem dizer que é natural. Não é natural. Então, como Jesus teria falado para os apóstolos que ao homem é impossível a salvação, e agora Pedro chama Jesus e fala, Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Né? E como é que nós vamos ficar, né? Se não nos é possível a salvação? Somente em Deus. Né? Jesus respondeu, em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora,
durante esta vida: casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que Jesus está falando a Pedro é exatamente isso. Veja que ele falou: quem deixar, né? Quem tiver deixado irmãos, mães, mãe, pai, não é abandonar pai, não é abandonar a família pelo Evangelho, porque aquele que abandona seu pai e sua mãe, ele é um homem, uma mulher amaldiçoada. Porque em Eclesiastes 3 fala que é abençoado aquele que cuida dos seus pais, que cuida da sua mãe. Então, a mesma forma, se você entende que é abençoado quem cuida do seu pai, quem cuida da sua mãe, lógico, é amaldiçoado aquele que não cuida do seu mãe, não cuida do seu pai. Então, também aquele que abandona sua casa por causa do evangelho. Jesus não está falando de abandonar, é deixar a sua casa, os filhos, irmãos, mãe, pai, deixar, ou seja, não seja a sua família impedimento para o seu crescimento diante de Deus, ao contrário, na família, traga o evangelho, vai criar confusão dentro de casa, vai, mas que não seja desculpa, porque eu estou trabalhando demais, é porque eu tenho que cuidar dos meus filhos, é porque eu tenho que atender às necessidades da minha família, então por isso eu não posso evangelizar, eu não posso participar de nenhum movimento na igreja, eu não posso participar de pastoral, de serviço, porque com desculpas furadas. Então, quem coloca essas questões mundanas, né, de rotineira, secular, antes de Jesus, sinto muito, está abandonando a causa do Senhor, o motivo da sua vida, porque quando nós vivemos e fomos concebidos, nós temos 3 motivos para estar vivo. Por que eu nasci? Primeiro, para conhecer Deus. Segundo, para amar Deus, amar a Deus. Então, conhecer é conhecer, usar a minha inteligência, o meu estudo, minhas faculdades mentais para conhecer. Depois, amá-lo, isso é na dimensão da fé. E depois, servir a Deus. Como? Eu tenho que viver o meu tempo evangelizando, tirando pessoas da escuridão, tirando pessoas do puro pecado e trazendo para a luz, apresentando a verdade para que eles sejam livres. Não pode meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, meus filhos ser motivo de eu me ficar quietinho, sem compromisso com o Evangelho. Quem vive sem compromisso com o Evangelho, como é que o Senhor vai ter compromisso com você no dia da sua morte? Então, é isso que Jesus está falando para Pedro. Não estou falando para você abandonar a sua casa, mas não pode ser motivo para você não intensamente se dedicar à causa do Evangelho. Porque quem abandona a sua casa, Timóteo capítulo 5, é um ímpio, né? É um homem indesejável. Ele é um irresponsável. Timóteo fala dessa forma, capítulo 5 de Timóteo. Então, quem abandona a sua casa? Não é abandonar, mas é cuidar da sua casa, mas também cuidar do reino de Deus. E depois o Senhor promete, né? E quem realmente coloca Jesus, quem coloca o Evangelho acima da família, até acima de qualquer coisa, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, porque a sua própria família vai gostar de você, seu filho vai te admirar, a sua esposa vai estar junto, seus pais ficarão felizes porque você se dedica à causa do Evangelho. Então você há de receber muito, ainda neste mundo, né? E no mundo futuro a vida eterna. Que bênção que é reservado para aquele que se coloca à disposição para evangelizar e testemunhar o reino de Deus sobre todos nós. Que o Senhor então tenha de piedade de nós, nos dê um espírito forte, capaz de nos tornarmos heróis, pregadores, anunciadores da palavra de Deus. Isso tudo pedimos a Deus em nome de Jesus. Amém. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. Seja você também um profeta do Senhor. Esteja disponível para receber a bênção anunciada pelo Evangelho. Né? Como que eu faço isso, Dilton? Multiplique em suas redes sociais esta pregação, este ensino, para que mais corações se convertam ao nosso Senhor Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.